Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Misael Nogueira. Estamos aqui mais uma vez para nós refletirmos um pouco mais sobre a política e a vida do cristão. E hoje nós estamos aqui com um vídeo um pouco diferente porque nós vamos falar sobre o limite ou alguns princípios que o cristão ele precisa usar quando ele pensar em votar em um político, né, ou em uma determinada vertente política. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque esta foi uma pergunta que uma pessoa me fez depois de vários vídeos que nós falamos sobre política, e nós fizemos alguns vídeos aqui onde nós falamos sobre um cristão progressista, um cristão conservador, e nós analisamos que não existe problema nenhum em você pender para uma vertente política, mas alguns limites o cristão precisa colocar alguns limites para que ele possa exercer sim a sua cidadania, mas ao mesmo tempo pautado também nas escrituras. E eu confesso que essa pergunta é uma pergunta excelente e difícil, na verdade, de ser respondida. Mas eu percebi que essa pergunta ela pode ser uma pergunta ampliada, né? A resposta dela, né? A resposta dela ela pode ser ampliada. Porque a resposta que eu vou dar aqui, ela não serve apenas para um cristão, por exemplo, que é de esquerda. A pergunta que ele fez foi a seguinte, assim: qual é o limite que um cristão que vota na esquerda deve ter para não deixar sua ideologia acima do cristianismo? Olha só, essa pergunta, a resposta dela serve tanto para um cristão de direita quanto de esquerda. Por isso, nesse vídeo, eu não quero apenas responder sobre como que um cristão de esquerda deve votar, mas como um cristão deve votar. Quais são os limites, quais são os princípios que ele deve usar para isso. Então, eu acredito que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor o nosso posicionamento com relação ao voto também, ok? A questão não é simplesmente em quem nós vamos votar, mas a questão é quem governa o nosso coração quando nós votamos. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. O primeiro limite que eu coloco aqui que é o voto não pode ter mais autoridade do que as escrituras. Eu quero sempre usar aqui alguns textos para a gente elucidar aquilo que nós estamos falando. A Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um texto bastante conhecido, ele diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Olha só, perceba, toda a escritura, não tem apenas uma parte, é toda a escritura. Ela é inspirada por Deus. Então, a inspiração já vem de alguém que tem um caráter ilibado, que é inquestionável. Então já começa por aí. Toda a escritura é inspirada por Deus. E qual que é a sua utilidade? O texto vai dizer que ela é útil para o ensino. Ela serve para ensinar alguma coisa. E o que ela serve ainda? Diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão. Então veja bem, ela é útil também para corrigir, para nos corrigir. Olha só, para a correção e para a educação na justiça. Então percebe que toda a escritura, ela serve para nos ajudar a nos educar, a nos posicionar de forma correta. Então, primeiramente, a escritura precisa ser, né, esse prumo na nossa vida que vai apontar o que está certo e aquilo que não está de acordo com as escrituras. Então a primeira pergunta que o cristão deve fazer não é qual o partido que eu prefiro ou qual que é o candidato. Então a primeira pergunta que ele deve fazer, o que Deus diz sobre isso? É a primeira pergunta que ele deve fazer. Porque a autoridade final da vida cristã, ela não é um partido, mas ela é um movimento de Deus, é uma palavra absoluta de Deus. Então a nossa vida não pode estar pautada numa ideologia, não pode estar pautada em um político, mas precisa ser de fato a palavra de Deus, ok? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que o voto não pode exigir que eu negue aquilo que Deus chama de pecado. Atos capítulo 5, verso 29 vai dizer que importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, todo cristão ele sabe que nenhum partido representa perfeitamente o reino de Deus. É impossível que talvez a gente olhe para alguns aspectos do partido e você vê que ele mostra alguns aspectos do reino de Deus, mas ele não pode definir. Eu acredito que ninguém pense dessa forma, que é perfeitamente, que um partido representa perfeitamente. Mas existe uma diferença que a gente precisa ter entre você reconhecer essas imperfeições e aceitar aquilo que Deus condena. A diferença é gigantesca. Então o limite aparece quando a fidelidade ao grupo político,
quando passa a exigir silêncio diante daquilo que as Escrituras chamam claramente de pecado. A gente não pode abrir exceções para isso. E é nesse momento que a lealdade ela deixou de estar em Cristo, né? E ela começa a migrar para a ideologia. É quando a ideologia começa a ser aquilo que vai direcionar a sua vida. Um terceiro ponto aqui, né, desse limite, é que o voto não pode substituir o evangelho. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim: pois decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Existe um perigo aqui muito comum de transformar a política na principal esperança de mudar o mundo, ok? A política é importante, as leis, né, os governos são importantes, mas nenhum deles eles vai resolver o problema fundamental de tudo, né, do pecado. Então, a missão principal da igreja, do cristão, é continuar anunciando a Cristo, ok? Então, a gente não pode colocar o nosso coração, né? E esse é um dos limites. A gente até acredita que vai resolver algumas situações, alguns problemas da sociedade, mas não é tudo. Por isso a gente não pode depositar o nosso coração em nenhum político, ok? Em nenhuma vertente política achar que aquilo vai mudar a situação do país de uma vez por todas. Em quarto lugar, nós temos que o voto não pode transformar políticos em salvadores. É aquilo que nós já falamos em vídeos anteriores. Aqui eu citei alguns pontos também para vocês. E as Escrituras, ela condena isso, inclusive. Se a gente olha para o Salmo 146, verso 3, ele vai dizer o seguinte: não confieis, olha só, presta atenção nisso, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Olha só, muitas vezes o cristão, ele às vezes cai nos extremos. Eles acreditam que um determinado político, ele salvará uma nação do problema, do caos que às vezes o povo está passando. E isso não é verdade. Por quê? Muitas vezes também, outras pessoas, às vezes, elas acreditam nas ideologias que salvará todos os problemas e resolverá todos os problemas da sociedade. A gente, quando falou da questão do conservadorismo, que fala muitas vezes de família, da responsabilidade pessoal, um dos extremos que a direita cai é colocar a sua confiança de que um político vai salvar o país, vai resolver os problemas. Esse é um dos extremos. Quando você vai para a esquerda, o grande problema não se encontra nem muitas vezes na questão do líder político em si. Existe sim, talvez ali, uma forma de idolatrar o ídolo, mas o principal problema da esquerda está na questão das ideologias. E às vezes, essas ideologias que vai guiando, permeando muitas vezes a vida das pessoas. E nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com isso, se as ideologias não estão dando direção, né, para as decisões que nós tomamos na nossa vida. E aí nós vamos entender que pelas Escrituras aqui, a salvação ela não vem dos homens, ela vem exclusivamente de Deus, que nenhum governante pode fazer aquilo que só Cristo ele pode fazer. Em quinto lugar, nós temos que o reino de Deus ele precisa vir em primeiro lugar. É o texto clássico de Mateus capítulo 6, verso 33, que fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça. Né? Em primeiro lugar, nós temos que fazer isso. E essa talvez seja uma pergunta muito importante, porque nós devemos pensar e refletir o que está ocupando o primeiro lugar em nossa vida. O que se tornou prioridade em nossa vida. Então, nós precisamos pensar se é o reino de Deus, se é a política, se é alguma ideologia, se é o evangelho, o anúncio do reino de Deus, se é alguma ideologia, se é Cristo. Então, o problema não é em votar. O problema é quando a política ela passa a ocupar um lugar que pertence à palavra de Deus, somente e exclusivamente a Deus. Então, os princípios que nós devemos usar precisa sair exatamente da palavra de Deus. Não tem outra resposta que seja diferente disso aqui. Porque você tem sim um problema das ideologias ali, e normalmente o cristão ele vai escolher um tipo de governante que seja o menos pior de todos. E aí ele começa a ponderar todas as pautas, as ideologias, ok? Mas eu acredito assim, nós devemos tomar muito cuidado com relação aos conceitos absolutos que nós estamos tomando durante a nossa vida. E aí eu sempre pergunto se esses conceitos eles estão saindo
da palavra de Deus ou ela está tendo um padrão do mundo. Porque a palavra de Deus, ela vai nos orientar que nós devemos transformar, né, moldar a nossa mente conforme o reino de Deus. E a gente não pode nos moldar ao padrão do mundo. Então a pergunta que eu sempre faço e que eu acredito que você deva fazer, da onde que nós estamos tirando alguns conceitos? Se esses conceitos são da palavra de Deus ou se esses conceitos são de alguma vertente aí da vida, ok? De vertentes políticas, né, daquilo que o mundo diz que é. Algum tempo atrás eu conversando com uma pessoa, e aí ele começou a falar sobre como que devia se relacionar com os filhos, com a esposa, e eu percebi que o que ele estava falando era completamente contra o que as escrituras dizem. Aí eu fiz a pergunta para ele, eu falei assim, da onde que você tirou isso aí? Da onde que você tira que isso aí é a forma correta de você lidar com os filhos, de você lidar com a sua esposa? Talvez o padrão que você está usando não é o das escrituras, porque as escrituras falam sobre isso. Eu sei que o que as escrituras estão apontando parece ser algo muito difícil da gente conseguir, né, realizar. Mas a Bíblia diz, e nós já falamos em vídeos anteriores, que obedecer a Deus, Deus é que nos ajuda, inclusive, no desejo de obedecer, que é o que vai falar lá no livro de Filipenses, e é Ele que vai operar em nós, é Ele que vai nos ajudar a realizar esse desejo de obedecer a Deus. Nem mesmo o desejo nós conseguimos ter esse desejo por nossa força própria. É o próprio Deus que realiza isso em nós e é Ele mesmo que nos ajuda a realizar esse desejo. Entendeu? Então eu acredito que seja isso. A gente precisa moldar a nossa mente a uma mente eterna, né, daquilo que é eterno, daquilo que é o reino de Deus. E é a palavra de Deus que vai fazer isso. Não existe outra resposta para que você possa ponderar, para que você possa organizar talvez a sua mente aí numa questão do voto. É só as escrituras. Eu acredito que seja isso a resposta.